Queridos irmãos, liturgia deste domingo nos apresenta o projeto de Deus a respeito da família, projeto de Deus a respeito do casamento. Não só sobre o casamento cristão, mas sobre o casamento do homem e da mulher. Casamento como uma instituição natural. A gente precisa entender isso. Quando a igreja conversa com o mundo a respeito do casamento, ela tem como pressuposto que, antes de tudo, o casamento é uma instituição natural, ou seja, é da natureza das coisas. Não é simplesmente um dado religioso, é um dado da natureza. Assim como é do abacaxi ou do pé de abacaxi dar abacaxi. É natural, é na natureza do pé de abacaxi dar abacaxi. Então existem leis na natureza que não são assim simplesmente leis religiosas. E quando a igreja dialoga com o mundo, ela se baseia na lei natural, não tanto na lei divina, na lei religiosa, podemos dizer assim. Somos acusados de ter como pressupostos apenas a religião. Quando a gente começa a falar, por exemplo, sobre aborto, o que as pessoas lá de fora dizem? Não, isso é um dado de fé. Eu não quero te escutar sobre isso. Isso é uma coisa da sua fé. Você que tem fé, né, que a vida começa desde a concepção, você não comete o aborto. Mas aqueles que não têm fé não estão obrigados a seguir você, porque não têm fé. Afinal de contas, é a sua fé. Mas quando a igreja fala sobre a vida desde a concepção, o pressuposto não é a religião. É claro que para nós católicos basta a igreja dizer, basta a palavra de Deus revelar. Se a palavra revelou, se a igreja disse, nós cremos e nós vivemos aquilo com fé. Mas quando a gente fala com alguém que não tem fé, é claro que a gente não fala com pressupostos religiosos, mas com pressupostos científicos, baseados na lei das coisas, na lei natural, da natureza das coisas. Dei um exemplo sobre o aborto, mas também o casamento é assim. O casamento, como a instituição natural, é indissolúvel. É o que Jesus fala no Evangelho. Não só o casamento religioso, mas o casamento como instituição natural, é claro, muito mais o religioso. Aquele que foi revestido da graça do sacramento, que foi revestido do poder, não só de manifestar o amor entre um homem e uma mulher, mas o amor entre Deus e a humanidade, entre Cristo e a sua igreja. Esse é o casamento cristão. O casamento cristão não é só o amor entre o homem e a mulher, é o amor entre Deus e a humanidade, entre Cristo e a igreja, concretizado, visível naquele casal que se casa, naquele homem e naquela mulher específicos. Mas é o amor de Deus que nós celebramos no matrimônio cristão. Mas antes de tudo, o matrimônio cristão é uma instituição natural. E como nós vemos isso também na palavra de Deus, Jesus, ele explica aos fariseus aquela provocação. Eles tentam pegar Jesus, numa provocação aqui, tentam provar Jesus. Eles perguntam, é permitido o homem divorciar-se de sua mulher? Jesus pergunta, o que Moisés escreveu? Ou seja, o que está escrito lá na lei? Está escrito que pode. E aí Jesus então corrige, dizendo, Moisés disse que pode por causa da dureza do vosso coração. Não porque Deus sonhou isso desde o princípio. Porque o que Deus sonhou, o que Deus projetou, está lá no livro do Gênesis. O homem deixará o seu pai, a mulher deixará o seu pai, os dois se unirão, serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Essa é a resposta de Jesus. Pode divorciar-se? O que Deus uniu, o homem não separe.
Esse é o projeto de Deus inicial. Por causa do pecado, entraram as concessões. Mas, na verdade, no princípio, não era para ser assim, e não deve ser assim entre vocês. Jesus está falando ali para os fariseus, mas também é uma mensagem que ele sabe que será dirigida ao seu povo, à igreja. E é por isso que a igreja, de 2000 anos, não abre concessões a respeito do casamento. Algumas pessoas ficam bravas, algumas pessoas brigam, reclamam, e a gente entende, porque dói mesmo, porque dói não poder comungar. E tem que doer mesmo, porque se não doesse, significaria que a Eucaristia não vale nada para você. Mas é porque dói, significa que vale muito para você. Graças a Deus vale para você ficar sem a Eucaristia. Graças a Deus você sente muito não comungar. Então dói não poder comungar. Dói certas realidades que aqueles que vão pelo caminho da segunda união têm que passar. Então é uma dor, é uma ferida, e a gente entende porque ficam bravos. Mas a igreja não pode fazer nada. A igreja pode abolir o que Jesus disse? Não tem como. A igreja não faria isso, jamais. Então a igreja de 2000 anos não abre concessões. Lá no Antigo Testamento, depois do pecado abriram, Jesus ele retoma o projeto inicial e agora nós vamos até o fim nisso. Casamento válido, e a gente diz válido porque alguns que deixaram, algumas pessoas que se separaram, na verdade nunca foram casadas. Nunca tiveram um casamento válido. E é por isso que a igreja tem um tribunal eclesiástico que julga, que investiga esses casamentos para ver se foram válidos ou não. Porque se não foram, a pessoa pode, enfim, se casar. Agora, se foi, não tem o que fazer. Infelizmente, ou felizmente. Por quê? Porque Jesus não faz isso por ruindade. Então, podemos falar que infelizmente. Felizmente, Jesus devolveu para nós o projeto inicial de Deus. Felizmente, Jesus abriu os nossos olhos. Felizmente, Jesus colocou de novo aquele projeto que o Pai pensou desde toda a eternidade para o homem e para a mulher. Ali é evidente, não tem como a gente dizer que ele não quis dizer isso. Só se a gente manipular essas palavras, e precisa de muito esforço para manipular e pensar de outra forma, é muito evidente o que ele fala. O que Deus uniu, o homem não separe. Felizmente ele trouxe isso de novo. Como disse, é claro que algumas realidades dentro da nossa família, todos nós temos dentro da nossa família pessoas que passaram pela dificuldade da separação, pelo sofrimento da separação, casaram-se novamente, muitos casaram-se novamente, uma segunda união, hoje não podem comungar, hoje não podem receber o sacramento da confissão, por exemplo, e sofrem com isso. Então a gente sabe que é uma realidade que está aí, mas ao invés de nós brigarmos com a lei, com Deus e com a igreja, porque a tendência temos que abolir essa lei. Até algumas pessoas, eu já escutei da boca de freira, falando assim: se Jesus vivesse hoje, ele faria diferente. Se Jesus tivesse falado isso hoje, ele não falaria. Na verdade, na época de Jesus se divorciava, e ele falou. Na verdade, essas pessoas que vieram perguntar a Jesus, eles achavam interessante, achavam que o divórcio era interessante. Os próprios apóstolos, no Evangelho de Mateus, vão dizer assim: olha, Senhor, se essa é a situação do homem, é melhor não se casar. Até os apóstolos ficaram chocados com essa notícia de Jesus. Então era algo extremamente impopular o que Jesus disse. Então, se fosse hoje, ele falaria a mesma coisa, porque Jesus não está preocupado com popularidade, ele está preocupado com a verdade. Então, ao invés de nós brigarmos com a igreja, vamos entender o motivo.
Já conversei com tantas pessoas que tinham uma certa revolta em relação a isso, e eu expliquei, dei os motivos, falei com a pessoa, por que a igreja não deixa comungar, por que não casa novamente, e a gente conversou, e a pessoa entendeu, e aquilo trouxe alívio para o coração, aquilo trouxe força para a vida dela. Várias pessoas. Então vamos entender o espírito da coisa, vamos entender o espírito dessa lei, dessa norma, vamos entender por que a igreja nos protege e protege o matrimônio em relação a isso, em relação a essa tendência que nós temos hoje para largar tudo que dá trabalho, não só o casamento, mas tudo, largar o trabalho, o próprio trabalho, largar o casamento, largar uma faculdade, largar a vida de fé, tudo que dá trabalho a gente quer largar. Então a tendência do homem de hoje é largar tudo, e a igreja não pode recuar, não pode abrir mão, e isso atrapalha a gente. Se ela abrisse mão, nós, pelo contrário do que parece, nós estaríamos desprotegidos, nós seríamos prejudicados enquanto povo de Deus. Então, ao invés de brigar com a igreja, vamos entender o espírito da coisa. E mais ainda, aí aqui que eu quero, que é o ponto central da minha reflexão hoje, que eu proponho para vocês. Jesus, ele explica qual é a causa do divórcio. Causa do divórcio não é porque tem uma lei que proíbe o divórcio lá na natureza. A causa do divórcio é a dureza do coração. Esse é o nosso inimigo. Coração duro, o coração não convertido. É a dureza do coração que nós temos que vencer. Não abolir a lei para a gente ficar com a consciência limpa. Isso não vai resolver. O que vai resolver são corações convertidos. Ou seja, se nós queremos famílias duradouras, casamentos duradouros, nós que não casamos, nós que já casamos, nós que já largamos e casamos de novo. Claro, é interessante a gente notar como isso é verdade que eu estou falando, que causa dor naqueles que se separam. Eles não ficam desejando que as pessoas se larguem, se separem. É difícil alguém que se separou ficar desejando que os outros se separem, porque sabe que não é para ser assim, sabe que é dolorido. Então nós que já vivemos no matrimônio, ou que já estamos numa segunda união, ou que ainda não casamos, nós precisamos, como igreja, como povo de Deus, como comunidade, lutar para que os homens, as mulheres se convertam, porque são os homens e as mulheres convertidos que depois serão boas esposas, bons esposos, bons pais, boas mães. Nós queremos casamentos duradouros, vamos lutar para que os nossos filhos sejam santos, os nossos jovens sejam santos, os nossos familiares sejam santos, e nós mesmos, é claro, porque também nós devemos buscar a santidade. Inclusive aqueles que estão em segunda união têm que ser santo, têm que buscar, têm que sempre estar na presença de Deus, rezando, fazendo tudo aquilo que pode, para viver dignamente, para ser santo na sua vida, na sua família. Então precisamos lutar não contra a lei, não brigar com Deus nem com a igreja. O nosso inimigo, e é o nosso inimigo comum, é o coração de pedra, o coração duro. Lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, ou Deus através do profeta Ezequiel diz: eu tirarei do vosso peito este coração de pedra, e no lugar colocarei um coração de carne. Ou seja, o coração humano é um coração de pedra, e é por causa, a causa do divórcio, a causa da separação, a causa das brigas, a causa dos nossos desentendimentos, a causa das guerras, a causa dos pecados, dos crimes,
é o coração de pedra. Então nós precisamos de um coração convertido. O nosso inimigo é o coração de pedra, então precisamos rezar, pedir, suplicar a Deus que coloque em nosso coração um coração de carne, nosso peito um coração de carne, que é o coração de Jesus. Aquele coração humilde, manso e humilde, que acolhe, que perdoa, que suporta grandes sofrimentos por amor a nós, capaz de se sacrificar, capaz de se dar um ao outro, capaz, de dar a vida pelo outro. Quando nós tivermos homens e mulheres assim, nós resolveremos não só o problema das famílias, mas o problema do mundo inteiro. O inimigo da família, o inimigo do sacerdócio, o inimigo de qualquer circunstância, de qualquer situação da vida do cristão é o coração. Claro, não tem só esse. Tem o demônio, tem o mundo, mas é o coração de pedra, que não se converteu, que dá ouvido ao mundo, que dá ouvido ao demônio. Nessa mesma linha, em relação às brigas com a igreja, Quantas pessoas brigam em relação ao sacerdócio? Os padres têm que casar, porque acontecem pedofilias, porque os padres não se casam. Bom, se o problema da pedofilia é a falta de casamento, então não teria nas famílias, não teria pais que cometem isso, não teriam tios, homens casados fazendo isso. Grande maioria são homens casados. Casamento não cura a pedofilia, mas a gente tenta inventar um inimigo para combater, um inimigo invisível, um inimigo fantasioso, para evitar combater realmente aquele que é o nosso inimigo. Em primeiro lugar, podemos dizer assim, coração de pedra. É o coração de pedra que precisa mudar. Se o padre casasse, não teria aí padre pulando a cerca e saindo com as moças. Homem casado também sai com as moças, comete adultério. Tá vendo? A gente vai arrumando os inimigos, fantasiando as coisas. Não, o problema do sacerdócio é a falta de conversão dos padres. Os padres precisam se converter, padre Geraldo e todo mundo, todos aqueles que são padres. O problema da vida religiosa não é porque as freiras não casam, não é porque elas não têm família, filhos. Elas têm família religiosa, elas têm filhos espirituais. O problema da vida religiosa é a falta de santidade. O problema do sacerdócio, falta de santidade. O problema das famílias, falta de santidade. Coração duro. Tirarei do vosso peito esse coração de pedra e no lugar colocarei um coração de carne. O coração de Jesus precisa bater em nosso peito. Mais uma vez, um coração humilde, um coração santo, capaz de amar, de perdoar, de dar a vida. Aqui está a nossa luta, meus irmãos. Esse evangelho de hoje não é para ser instrumento de julgamento, para a gente ficar aí apontando o dedo para quem sofre nessas realidades que eu mencionei. Não é para a gente achar os pecadores da nossa igreja. Claro, pelo contrário, para a gente acolher sempre, para a gente amar, para a gente entender, para a gente sofrer junto com eles. Mas, sobretudo, esse evangelho é para mostrar que o problema é o coração de pedra. Por causa da dureza do vosso coração é que os pecados acontecem, é que as coisas fracassam. Então rezemos para que o nosso coração de pedra se transforme num coração de carne semelhante ao de Jesus. Assim teremos padres bons, freiras boas, esposos, esposas, pais, mães, vivendo o projeto de Deus, como Deus sempre sonhou, como Deus sonhou desde toda a eternidade. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,